Torcedor do Timão, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Corinthians, presidente Augusto Melo se envolveu em duas grandes polêmicas desde que se tornou presidente, certo? Aquela comissão de 25 milhões e 200 mil reais no contrato da VaideBet, essa comissão está sendo paga para alguém que o apoiou na campanha política. E a segunda treta envolve a permuta com a Gazin. Só para explicar antes de trazer as novidades. Corinthians recentemente fechou uma permuta com a Gazin em troca de 64 colchões, que totalizam 104 mil reais. Para não ter de desembolsar essa grana, o Corinthians ofereceu para a Gazin um camarote avaliado em mais ou menos 200 mil reais, um espaço na camisa de treinos, na barra frontal, avaliado em mais ou menos 1 milhão de reais, além de uma placa de publicidade no CT. O negócio vai piorar, fica vendo bem. O Corinthians havia afirmado, ou melhor, o presidente do Corinthians havia afirmado que a decisão pela troca dos colchões se deu porque os colchões no CT já tinham 10 anos e estavam esburacados. Mostrei para vocês nesse sábado que o Corinthians divulgou em junho de 2019, ou seja, 5 anos atrás, que havia feito uma permuta para a troca de todos os colchões do CT. Na oportunidade, o Corinthians passou a ter colchões Sono Quality, que tem uma tecnologia super avançada e estão em vários outros centros de treinamento de clubes de futebol do país. Pois bem, então essa história de que os colchões já tinham 10 anos de duração não passava de uma grande mentira do presidente corintiano Augusto Melo. O problema vai piorar. Nesse sábado, conversei com o dono da Sony Quality, o CEO da Sony Quality, o Ricardo Eloy. E ele me deu uma série de explicações importantes que eu queria dividir com vocês. Primeira delas, os colchões que estão no centro de treinamento não têm 10 anos, tem apenas 5, e todos têm garantia de 10 anos. Então, se em algum momento existiu algum buraco nesses colchões, bastava que o Corinthians entrasse em contato com a Sony Quality e eles seriam trocados sem problema algum. O Eloy assegura que não há nenhum colchão esburacado. Outro ponto importante. O Augusto Melo, para justificar essa permuta com a Gazin, chegou a dizer que os jogadores, especialmente os goleiros, o Cássio e o Carlos Miguel, tinham colchões que nem cabiam os pés. Outra afirmação desmentida pelo CEO da Sony Quality. Quando a Sony Quality fechou um acordo com o Corinthians, incumbiu-se a empresa de apresentar colchões maiores para os goleiros. E esses colchões são maiores. Tem mais um ponto importante, talvez o mais importante de todos. Os colchões da Sony Quality são muito superiores aos da Gazin e valem no mercado cerca de 3, 4 vezes mais. Quando da troca em 2019, com outra administração, o Corinthians não desembolsou qualquer centavo e conseguiu essa permuta dos 64 colchões bem mais caros do que os da Gazin, apenas em troca de divulgação nas redes sociais. Ou seja, o Corinthians está trocando colchões de qualidade inferior agora, e entregando muito mais do que a antiga administração. A conta definitivamente não fecha. E se já houve um pedido de 80 conselheiros do Corinthians para explicações em relação ao pagamento de comissão de 25 milhões e 200 mil pela VaideBet, acho que se justifica também um questionamento, uma investigação interna em relação a essa permuta com a Gazin, que do ponto de vista financeiro já era muito ruim, mas do ponto de vista de qualidade se tornou ainda pior. Os colchões da Gazin são inferiores ao antigo, são mais baratos do que o antigo, os colchões não tinham 10 anos, como disse o Augusto, não tinham buracos e até os goleiros, que são os caras de maior tamanho, também tinham colchões que permitiam uma boa noite de sono. Só para completar, Corinthians de Augusto Melo, que completou apenas 4 meses de gestão e vem sofrendo bastante crítica se ele não conseguir apresentar boas explicações em relação à comissão de 25 milhões e 200 mil da VaideBet, pode inclusive gerar um processo de impeachment. Quero falar agora sobre o Cássio. Muitas novidades importantes envolvendo o goleiro do Corinthians que tem negociações com o Cruzeiro. Antes de falar sobre o Cássio, deixa eu só contar uma informação de bastidor. Essa notícia foi apresentada pelo Samuel Venâncio. O primeiro nome que o Cruzeiro buscou quando pensou em goleiro foi o do Fábio, 43 anos de idade, ídolo do torcedor cruzeirense.
Houve um contato do Pedrinho BH e do Alexandre Matos, que são antigos conhecidos do Fábio, a relação entre eles é muito boa, para entender se o goleiro do Fluminense tinha a possibilidade de quebrar o contrato por lá para se tornar reforço do Cruzeiro. A resposta foi não. O Fábio tem vínculo até dezembro de 2025, tá super bem no clube. Foi o time que o abrigou quando o Fábio acabou tendo seu contrato rescindido pelo Ronaldo Fenômeno lá nos tempos de Cruzeiro. Então o Fábio disse que não há possibilidade de acordo. A partir daí o Cruzeiro foi buscar um outro nome no mercado. Contei para vocês nesse sábado que entre Cruzeiro e Cássio já está tudo mais ou menos encaminhado. Contrato de 3 anos, manutenção do atual salário e projeto para transformar o Cássio em ídolo do torcedor do Cruzeiro, algo que ele não tem conseguido no Corinthians. Nesse sábado ele completou o 5º jogo sem sair do banco de reservas na derrota por 2-0 para o Flamengo. Decisão final será do Cássio, tá? Mas o Corinthians, para não ficar mal com o torcedor, já deixou vazar a notícia de que fez uma proposta de renovação do contrato com o Cássio. Não se sabe em quais condições. Renovação seria por 1 ano, mas ninguém sabe se com um aumento salarial, se com reajuste ou com redução salarial. Estou tentando descobrir para trazer essa informação para vocês. Cássio é quem vai decidir se ele troca o Corinthians pelo Cruzeiro, o que os dirigentes do Corinthians se apressaram em fazer. Eles deixaram claro que apresentaram uma proposta para renovação para dizer, olha, se o Cássio for embora, é ele quem está querendo sair, a gente está disposto a ficar com o Cássio por mais 1 ano. O Cássio vai tomar essa decisão muito em breve e assim que tiver qualquer novidade, a gente comunica para vocês, tá bom?